Olá, amante do terror. Hoje eu vou falar de uma coisa que já me pedem faz muito tempo, desde que foi lançado, o chamado Mandela Catalog, ou o Catálogo de Mandela. Esse é um estilo de horror que eu particularmente gosto muito, o horror analógico. E o que é o horror analógico? Você já assistiu o filme Bruxa de Blair? Ou então O Monstro de Cloverfield? Então, é basicamente isso. Um estilo de horror found footage, filmagens encontradas, onde há uma pessoa que grava, e o fato dela estar gravando faz parecer que aquilo realmente foram imagens reais encontradas sobre aquilo. O analog horror é isso, só que com aquele toque de ser uma gravação antiga, feita de forma analógica, geralmente em formato VHS, com as imagens em muita baixa qualidade, com ruído e linhas na tela. É justamente isso que faz o horror analógico ser tão estranho e ao mesmo tempo legal de se ver. E então temos o famoso Catálogo de Mandela, uma série de vídeos postados no canal do Alex Kister no ano passado e também nesse ano. Os eventos do Catálogo de Mandela se passam em um mundo alternativo, mais precisamente no condado de Mandela, que está sendo assolado pelos chamados de substitutos. Os substitutos são criaturas metafísicas que surgiram nesse mundo com um propósito desconhecido, mas que envolve a substituição da raça humana, já que eles são seres que conseguem mudar de forma e imitar a aparência humana, na maioria das vezes. A prefeitura do condado de Mandela já sabe sobre esses monstros, e por um tempo eles resolveram manter escondido da população, até alguns eventos começarem a acontecer. Os eventos envolvendo o Catálogo de Mandela têm uma ordem cronológica confusa e ambígua, porque tem certos eventos que acontecem antes e outros depois, sem uma ordem específica. Mas como eu sou muito legal, vou tentar organizar de uma forma que faça sentido. E é bom salientar que a história não acabou ainda. O primeiro vídeo que Alex Kister postou é chamado de Overthrown, que significa destronar. Nesse vídeo aparece um desenho animado bíblico que retrata o arcanjo Gabriel avisando os pastores, a Virgem Maria e José sobre o nascimento de Cristo. Só que esse não é o arcanjo Gabriel, e sim um substituto que tomou seu lugar e se mostrou para eles como o verdadeiro Salvador. E logo em seguida, fala como foi fácil manipular mentes tão fracas. E em seguida, os lamentos dos que foram manipulados. Esse vídeo pode parecer desconexo com o resto, mas acredite, ele vai ter a sua relevância mais pra frente. Aqui temos o vídeo chamado Catálogo Mandela Volume 1, onde mostra uma série de eventos que aparentemente demonstram pessoas ainda desconhecendo os perigos envolvendo os substitutos. A primeira parte é uma ligação entre duas pessoas, Mark Heathcliff e Cesar Yohes, onde Cesar fala para Mark que sua mãe desmaiou e vai levá-la para o hospital, e Mark disse que iria ajudar, só que algo estranho acontece logo em seguida. One last thing, try to get a good view of the... Okay. Alright, I gotta go. I'm almost at the hospital. Thank you. Algumas gravações acontecem depois, onde mostram que Cesar e a sua mãe foram mortos por um substituto, e esse mesmo substituto seguiu Mark até sua casa e passou a atormentá-lo por dias, até que ele decidiu acabar com aquilo e resolveu tirar a sua própria vida. Depois que as gravações acabaram, temos a gravação que mostra uma espécie de treinamento para a polícia do condado de Mandela, e é dito que apenas autoridades deveriam ver, ou seja, eles não queriam que isso vazasse, e você logo em seguida vê o porquê. De início tudo parece normal, eles falam como agir em caso de chamadas de emergência e tal, até que eles citam o caso de pessoas entrando em contato com os substitutos. Aí, o negócio fica estranho. Lá eles dizem que se por algum acaso alguém,
Qualquer pessoa ligar falando que viu algo ou alguém que lembra um substituto, nada deve ser feito. Eles apenas devem dizer que a ajuda está a caminho, mas é só para enrolar e não responder muitas perguntas. Isso pode revelar o seu medo. Resumindo, se alguém encontra um substituto, não tem muito o que fazer. Todas as pessoas que eram atacadas por substitutos eram dadas simplesmente como desaparecidas. A última parte do volume 1 se trata de um vídeo de avaliação de estresse infantil de uma criança de 4 anos. Essa mesma criança de 4 anos relata um evento que aconteceu envolvendo, adivinha só, um substituto. Só que ela não sabe o que ele é, ela só chama ele de o Homem do Canto. Ela viu esse homem em uma noite a qual ela chama de a noite mais assustadora, em que seu pai não tinha conferido se tinha monstros debaixo de sua cama. Então ela ficou com medo de dormir e foi até o quarto dos seus pais. Enquanto ela ia até lá, ela passou por um corredor escuro e no final dele, ela disse que viu um homem parado no final. E ela o desenhou, uma figura branca com um moletom preto, sorrindo. Depois, nessa mesma fita, aparece uma foto desse mesmo corredor, um gato e um retrato do tal homem. Uma figura horrenda, encapuzada em um fundo branco, com algo escrito do lado: um intruso. Falando em intruso, tem um outro vídeo chamado Alerta de Intruso, que começa como um aviso para os pais cuidarem bem sobre o que as crianças assistem na TV, mas com o tempo a gravação vai sendo alterada pelo substituto, que por enquanto vai ser apenas conhecido como o intruso. Entre os avisos, mostra a seguinte mensagem: eles existem em diferentes espectros, o que mostra que os substitutos não são meras criaturas metamorfas, mas que elas, além de serem metafísicas, existem em outras dimensões, realidades ou até universos. Então elas são mais perigosas do que aparentam de início. A gravação mostra uma mãe que escuta a sua criança chorando dentro do quarto enquanto assistia a TV. E o aviso diz para que se os pais ouvirem a criança chorar na frente da TV, devem esperar. E quando ela entra no quarto, a criança já não está mais lá. E quando ela olha na TV, está esse rosto bizarro estampado ali. A mãe não aguenta a perda de sua criança e então tira a sua própria vida. Em seguida, aparece um alerta de intruso, dizendo que 3.426 crianças haviam desaparecido em vários condados ao redor do de Mandela. Por causa dos eventos envolvendo o substituto conseguindo entrar na casa das pessoas através da televisão e dos espelhos, a prefeitura deu início à ordem de destruição de televisores e espelhos, onde, adivinha só, eles destruíram inúmeros televisores e espelhos por todo o condado, pois eles eram possíveis portas de entrada para o intruso. Vamos direto pro volume 2. Vai fazer mais sentido se fizermos assim, pelo menos por enquanto. Começa com uma ligação de uma mulher anônima para 2 pessoas que trabalham na BPS, sigla para Bythorn Paranormal Society, uma organização que lida ilegalmente com casos paranormais. Tanto é que esses 2 estão sendo procurados pelo FBI por $100 mil. Seus nomes são Adam e Jonah. Ela ligou para eles porque ela disse que ouve o seu antigo gato miando pela casa. E Jonah até cogita a possibilidade de ser um substituto, mas a mulher disse que não. Era caso de assombração. Como ela estava em uma viagem de negócios, pediu para eles ficarem por 3 noites e ofereceu $500 por noite. Então, eles foram. Mas calma, como é que eles sabem sobre os substitutos se é algo não revelado? Bom, de uns tempos pra cá, os casos envolvendo substitutos foi aumentando, então a prefeitura liberou um PSA, Serviço de Anúncio Público em inglês, explicando sobre os substitutos e como se livrar deles. E curiosamente, depois de ela fazer isso, eles começaram a receber várias ligações envolvendo a aparição de substitutos. E como Adam era aficionado por eles, foi um prato cheio. Eles até questionaram se poderia ser algum tipo de declaração de guerra por parte da prefeitura contra os substitutos, mas ficou por isso mesmo, por enquanto.
Adam entrou na casa e Jonah ficou no carro. Eles conversavam por telefone. Adam realmente ficou tentado a procurar o gato, mas não achou nada. Em vez disso, o que ele achou foi uma escadaria, e lá de baixo ele escutou os miados do gato. Por mais que Jonah tivesse avisado para Adam não descer lá, a tentação foi maior. E chegando lá, ele encontrou uma TV com aquele mesmo gato que apareceu no volume 1. Era um substituto. E pior, era um que já tinha encontrado com ele na infância e agora pôde concluir matando Adam. Já Jonah tentou fugir do chamado do substituto, com o próprio falando que Jonah deixou Adam para morrer. E depois de um tempo, acabou morto também. Essa situação de Jonah lembra muito um dos vídeos que Alex postou antes do volume 2, chamado de Exibição. Nele mostra uma série de gravações do quarto de Mark, e o próprio Mark indo à igreja e descendo escadarias escuras. Só que o que importa mesmo é os trechos em que mostram o desenho animado bíblico, dessa vez com Noé se encontrando com o falso Salvador, aquele que apareceu como o substituto do arcanjo Gabriel. O falso Salvador disse que Noé iria receber uma punição severa por ignorar o seu chamado, carregando na sua arca uma coisa horrível que ele só iria perceber quando fosse tarde demais. Esse evento se encaixa com o que Jonah sofreu, com o substituto chamando ele, e como ele ignorou, sofreu as consequências, só que no caso, com a própria vida. A propósito, como é o tal PSA que a prefeitura liberou? Basicamente, para você identificar um substituto, basta você identificar uma pessoa idêntica a você, ou então identificar alguém com características anormais para um ser humano, como braços e pernas anormalmente longas, cabeças maiores que o corpo, rostos escuros e esticados só com os olhos aparecendo, etc. Para você se proteger, fique em casa e tenha algum modo de defesa pessoal, pois um substituto pode ser, no mínimo, afastado. Se apenas um homem que você nunca viu na sua vida estiver querendo entrar na sua casa, se esconda e não tente qualquer forma de contato. Qualquer tentativa de tentar caçar ou entrar em confronto com os substitutos é estritamente proibida. A prefeitura também adotou o chamado princípio Think, que não faz o menor sentido em português traduzindo da maneira literal, mas não precisa ser da maneira literal, né? Lhes apresento o princípio Pense. Propague às autoridades sobre o seu encontro com um substituto. Empate o movimento deles. Note qual é a classe. Se livre do substituto. Elimine-se. Não há lugar para dois na mesma realidade. Entenda o seu lugar na realidade. Além disso, eles também listam os tipos de substitutos. Eles são: tipo 1, Doppelganger. Aqueles que conseguem fazer uma imitação perfeita, não detectáveis a olho nu. Tipo 2, detectáveis. Levemente semelhantes aos originais, mas eles têm características exageradas para seres humanos, tipo uma boca muito larga, olhos anormalmente compridos, ou então nem mesmo olhos eles têm. Tipo 3, imitadores imperfeitos. Substitutos extremamente falhos em questão de imitação, sendo horrivelmente desfigurados. Tipo 4, tulpa. São aqueles que não necessariamente substituem alguém, mas só podem ser vistos em reflexos, tipo espelhos ou televisões, principalmente televisões. Tipo 5, mímico. Substitutos que não substituem humanos, mas sim objetos inanimados, se disfarçando. E a única forma de você conseguir percebê-los é ouvindo a sua respiração. Além do PSA, eles também liberaram um novo diagnóstico sobre uma doença neural causada pelos substitutos, o MAD, disfunção metafísica de consciência, em inglês. Os substitutos conseguem fazer uma indução mental na pessoa, que faz com que ela tenha uma psicose e queira terminar com a sua vida. Cerca de 97% das pessoas que sofrem com o MAD morrem, mas os 3% mostraram que ela pode ser combatida. Você precisa evitar frequentar excessivamente religiões de qualquer tipo. Elas são uma excelente arma nas mãos dos substitutos, assim como a filosofia. Também é bom evitar abrir os olhos quando você tem certeza que o homem está a centímetros do seu rosto, observando.
Tudo o que o catálogo de Mandela revela até agora é que os substitutos não são algo recente na humanidade daquele mundo. Eles são algo que está presente desde o nascimento de Cristo. Mas sabe o que é pior? É que eles não apenas apareceram, como manipularam tudo sobre a religião e a filosofia desde o início, com o primeiro deles sendo aparentemente o falso Salvador. Porém, a história ainda não acabou, porque ainda tem o próximo volume para sair. Então, por enquanto, o catálogo de Mandela termina por aqui.